É possível ter liberdade financeira mesmo investindo depois dos 40 anos de idade? Sim, é possível e eu vou te mostrar nesse vídeo como fazer isso. E você que ainda não chegou nos 40, fica nesse vídeo, porque você vai atingir muito mais rápido a sua liberdade financeira depois de assistir esse vídeo aqui. Vai ser muito esclarecedor, legal. Só te peço, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana a gente está colocando vários conteúdos de valor. Tá bom? Mas eu não quero que você tenha somente liberdade financeira. Eu quero que você tenha propósito de vida. Porque quando você tem propósito de vida de verdade, você é verdadeiro, luta com as armas da justiça, sem pisar na cabeça de ninguém, você é feliz. Você não somente alcança liberdade financeira, como você alcança felicidade, prosperidade de verdade. Eu seria muito infeliz se ensinasse somente finanças. Eu quero que você aprenda realmente a ter propósito de vida, que você enriqueça muito, mas para ajudar muitas pessoas. Vamos para o que interessa aqui? Para a telinha? É tarde demais para começar a investir aos 40 anos? Lógico que não. Nunca é tarde para começar. Comece o quanto antes. Conheço o Bruno. É um personagem aqui que a gente está usando, tá? Somente para você entender. E é um caso real. 100% real o do Brunão aqui, tá? É um caso 100% real. Não tem nada de fake, invenção e não. É real, tá? Ele começou essa jornada aos 40 anos. Ele tinha 40 anos exatamente quando começou a investir, lá para 2017. Como muitos brasileiros, Bruno se viu preocupado com o futuro da sua aposentadoria e o sistema do INSS. O sistema do INSS não vai se sustentar. Para você que não sabe, ou você que já passou dos 60 e está recebendo, alguém, não é que você aplicou lá atrás, quando tinha 20, 30, 40, 50, 60 anos, ficou numa conta e agora você está recebendo. Não é assim que funciona. Você está recebendo hoje, tá? Dá para ver aqui você recebendo dos jovens que estão trabalhando agora, hoje, e que depositam ali. Que teoricamente esse dinheiro dos jovens seria para eles no futuro, mas não. Esses jovens que depositam hoje, eles não estão depositando para eles estão depositando para quem está recebendo hoje, tá? Para os aposentados. E os jovens que estão contribuindo? Esse dinheiro, ele vai precisar que quando ele chegar na aposentadoria, que ele tiver seus 70 anos de idade, outros jovens trabalhem, depositem aqui, e aqui esse dinheiro vai para ele. Então, é um sistema falido. Não tem como sustentar. É humanamente impossível sustentar. Então, não dependa de INSS. Já passei dos 40, Romulo, o que eu faço? Continua aqui no vídeo que eu vou te mostrar. Ele não tinha um salário extraordinário, nem começou com uma grande quantia de dinheiro. Sua história é sobre como um plano, disciplina e mudança de estratégia podem reescrever o futuro financeiro. O despertar dele, né? A incerteza da aposentadoria pelo INSS, já expliquei. Trabalhar por mais tempo. Pelo que eu tô vendo no noticiário, vai demorar mais tempo para eu me aposentar. Por quê? Porque vai precisar de mais jovens trabalhando para sustentar o INSS, para que o INSS te pague. Ou seja, não está sustentando. Receber menos ou nada. E existe a possibilidade ainda de eu receber menos do que deveria. E se isso acontecer? É o que o Bruno, né? Você hoje é o Bruno. Você tem que se perguntar isso. Eu percebi, o Bruno, que era realmente necessário criar um plano. E é esse plano que a gente vai explorar agora. Plano original do Brunão. Uma maratona de 19 anos. Ou seja, ele começou aos 40, queria se aposentar aos 59 anos. Se tudo desse errado, aos 59 anos ele estaria aposentado. Eu vou deixar uma tabela aqui simulando quanto que você precisaria aportar, investir para ter uma renda. Essa tabela é muito completa, tá? Muito completa. Deixa eu dar um spoiler dela aqui, ó. Só para você entender. Deixa eu aumentar ela um pouquinho aqui, ó. Tem a idade atual, aqui, 30 anos. Desejaria se aposentar com 65, fazendo contribuições de R$1.000 por mês, começando com 1.000. Gostaria de uma retirada mensal na fase de renda, ou seja, aos 65 anos, de 5.000 por mês. Retornos de 12, inflação de 4, um retorno real ali um pouquinho abaixo de 8%, 7,7%. Nesse cenário A, o patrimônio na fase de renda ou aposentadoria seria de R$2 milhões. O seu dinheiro acabaria ele não acabaria. Porque se você retirasse os 7,7% dos 2 milhões que daria de renda, você ficaria tirando aquele dinheiro eternamente ali. Ele não ia acabar esse dinheiro. Claro que se você aumentar aqui para R$10.000, olha o que acontece. Você pode brincar com essa tabela depois, tá? Eu vou deixar ela disponível. Se você colocasse R$10.000, também não acabaria. Mas se eu aumentasse a inflação aqui, por exemplo, vamos ver o que acontece. Inflação de 7%. Aí você teria somente 1 milhão, o seu dinheiro acabaria aos 73 anos, ou seja, você ficaria 8 anos só recebendo R$10.000 por mês, tá?
Mas claro, depois você brinca com a planilha do jeito que você quiser. Eu deixei ela aqui no estado original, tá bom? Essa planilha é muito legal. Mas vamos lá. Voltando pro Brunão aqui. A meta dele era fazer aportes mensais de R$ 500 por 19 anos. Quanto que daria isso aqui pro Brunão? Vamos calcular aqui agora. Ele queria R$ 500 por mês. R$ 500 por mês. Vamos botar uma média de 12% pelo período de 19 anos, né? Vamos ver quanto que daria. Ó, daria R$ 400 mil, 114 investido, 290 de juros. Esses R$ 400 mil aqui, gente, quanto que daria mais ou menos? Deixa eu ir até lá embaixo para você entender a tabela. Mais ou menos quanto que daria. Ó, aqui ele teria R$ 400 mil, tá? Total investido 114 mil, total de juros 290 mil. Esses 400 mil, se a gente pegasse 10%, quanto que daria? 10%. Daria 40 mil, tá? 12% daria em torno de, vamos botar aí uns 45 mil para arredondar. Daria em torno de R$ 4 mil por mês de renda. Ou seja, praticamente ele já teria sua liberdade financeira se ele vivesse com até R$ 4 mil por mês. Acho que deu para você entender a lógica aqui, né? Vamos voltar aqui para ser uma aula bem rápida, tá? Liberdade financeira é ter renda suficiente para pagar todas as minhas despesas e sobrar um pouquinho para o lazer. Isso é liberdade financeira no caso do Bruno. Ele fez todos os cálculos de cenário possíveis. E falei assim, na pior das hipóteses, em 19 anos eu vou me aposentar. Eu estou tranquilo em relação a isso. Mas, olha o que aconteceu. Primeiro passo, vencendo a insegurança. Apesar de ter estudado e pesquisado bastante, eu ainda estava com insegurança. Qual insegurança? De abrir conta em uma corretora. O que é uma corretora, gente? Corretora nada mais é do que um instrumento. Você precisa da corretora para poder investir. Se eu, por exemplo, quero comprar ações do Banco do Brasil, eu não posso lá bater Banco do Brasil, me vende uma ação? Não. Eu posso ser teu sócio? Banco do Brasil? Não, não é assim que funciona. Eu preciso abrir a conta em uma corretora. Por exemplo, eu abro na EQI, que é a minha parceira oficial. Inclusive, eu vou deixar o link aqui, que você vai ter benefícios lá se vier através desse link aqui comigo, tá? Eu tenho o meu time, inclusive o meu time está dentro da EQI para atender você. Mas enfim, fica à vontade para abrir onde você quiser. Eu aconselho a EQI porque eu sei que hoje é a melhor que existe, com as melhores taxas e com o meu time lá dentro. Você abre a conta na EQI, você manda o seu dinheiro para a sua conta dentro da EQI como você mandaria para o banco qualquer. E de lá você tem acesso ao mercado de capitais, à renda fixa, ao Tesouro Selic, por exemplo, a um CDB, a um fundo imobiliário, uma ação. Você tem que fazer através de uma corretora. 100% seguro, tá, gente? Não tem perigo nenhum. Ah, Romulo, mas se eu abrir a conta numa corretora, comprar um CDB e a corretora quebra? Problema algum. Você faz a transferência de custódia da corretora X para a corretora Y, porque o CDB continua sendo seu. Agora, se o banco que você comprou o CDB quebrar, não importa em qual corretora vai estar, você vai perder o seu dinheiro. Entende? Então a corretora é seguro. Então quebra esse medo. Abra uma conta, gente. Envia um dinheirinho lá. R$10, R$100, R$500, como no caso do Brunão. E faça. Compre um ativo, compre um tesouro direto, compre um CDB, compre alguma coisa. E depois de um mês, que vai dar uma rentabilidadezinha, retira para você ver como é simples de fazer. Afinal, o que é uma corretora de valores? Acabei de falar, é uma ferramenta para você negociar os produtos. Ela é um instrumento que conecta você, o comprador, a quem vende o ativo. É um ambiente... por exemplo, o supermercado. A corretora é igual ao supermercado. Você não pode bater, por exemplo... Na fábrica Danone, eu quero um Danoninho, tá? Não, você não vai fazer isso. Você vai no supermercado, o supermercado, ele recebe o ativo, você compra o ativo. É somente isso. A corretora é como se fosse um supermercado, tá? Onde você escolhe todos os produtos na prateleira. É isso, tá? É um ambiente com protocolo seguro para realizar negociações. Não é um bicho de 7 cabeças. Aqui é você, o comprador. Aqui é a corretora, que é o supermercado. Aqui são as fábricas, gente, onde tem os ativos, tá? Aqui eu posso levar uma bolachinha Maria, um leite condensado, um biscoito. Eu vou lá no supermercado e compro o ativo que eu quiser. Deu para entender, né? A virada do jogo, o plano de 19 anos era lento demais, porque ia demorar muito tempo até ele se aposentar. Eu entendi logo no começo, que eu comecei com um pouquinho tarde a investir. Para minha expectativa, que eu queria me aposentar aos 55 no máximo, não aos 70. Uma maneira que eu poderia abreviar isso seria tendo um perfil um pouquinho mais arriscado. Ou seja, sabe aquela velha história, 50% renda fixa, 50% variável? E isso é para quem já está com patrimônio mais tranquilo ou tem muito medo. Mas para quem quer construir patrimônio, eu diria 90% renda variável e 10% renda fixa, tá? Mas é do apetite de cada um. A nova estratégia do Brunão, 100% renda variável para aposentadoria. O Bruno decidiu criar uma carteira específica para aposentadoria, com um objetivo claro, acelerar o acúmulo de patrimônio. Fundos imobiliários,
Aqui, gente, fundo imobiliário você já sabe o que é, né? Em vez de você comprar um apartamento, você compra cotas de um shopping, por exemplo. Você é dono de um pedacinho de um shopping. Tem uma gestão muito mais profissional, os dividendos são muito melhores, você não se preocupa com inquilino, com vacância, várias coisas. Comprar ações, se tornar sócio das empresas brasileiras e se tornar sócio das empresas americanas. As pessoas falam assim, eu investi na bolsa. Isso é um erro. Você não investiu na bolsa. A bolsa é somente um instrumento. Você investiu no Banco do Brasil, você investiu na Petrobras, você investiu na Apple, no Facebook, você se tornou sócio deles. Isso é investimento, tá bom? A literatura fala que se você vai investir por um projeto maior do que 5 anos, é um projeto de longo prazo. Pensei, bom, já que renda variável é para longo prazo e meu projeto é de longo prazo, então vou investir só em renda variável. Ele foi inteligente, tá? Ele sabia o que estava fazendo. A defesa do investidor, o poder da diversificação. Em vez de apostar tudo em um único negócio, a diversificação distribui seus recursos e riscos em vários. A analogia dele, né? É muito melhor do que você ter um sacolão com tudo aqui. Se o sacolão rebenta, você pode perder tudo isso daqui. É você ter um sacolão, ter um posto de gasolina, ter uma clínica médica. Quer dizer, você tem várias coisas. Se essa sacola arrebenta, você tem as outras para sustentar. Você está diversificado, protegido. E aí o efeito bola de neve, como a motivação acelera o jogo. O maior motivador é ver o sistema funcionando na prática. Quer dizer, a bolinha de neve aqui está pequenininha, mas os juros compostos, tá? Você no primeiro ano investiu, sei lá, 10 mil reais. De juros, ao longo do tempo, sei lá, deu 10%, você ganhou só R$ 1.000 de juros. Só que no segundo ano, você não vai ganhar só R$ 1.000, você vai ganhar em cima de 11 mil reais, ou seja, você vai ganhar 1.100. No segundo ano, você vai ter 11 mil, na verdade 12 mil, né? 11 mil mais 1.100, 12.100. Quer dizer, você já vai ter sobre 12.100. O efeito bola de neve. O rendimento, ver os dividendos e rendimentos caindo na conta. Isso é muito legal. O crescimento, observar o patrimônio crescendo mês a mês. Caramba, eu nunca tive 5 mil guardado. Para quem nunca teve 5 mil reais guardado, quando você começa a investir 100, 200, 500 reais por mês e no final do ano você está, sei lá, com 5, 6, 7 mil reais e vendo os juros trabalhar ao seu favor, em vez de você pagar juros, você recebe juros, isso é libertador. Eu nunca na vida tinha experimentado assistir um filme e estar recebendo dinheiro. Eu vou ir passear na praça e na volta caiu dinheiro na minha conta. Isso é liberdade financeira. O resultado comportamental. Essa motivação fez com que o Bruno e sua esposa se tornassem mais focados em poupar e encontrar oportunidades para aumentar os aportes, potencializando o plano. Resultado, 19 anos em 6. No início era aporte de R$ 500 por mês para chegar aos 19 anos e ter a liberdade financeira. Mas ele conseguiu a meta em 6 anos, porque ele aumentou os aportes, teve um pouco mais de risco, os rendimentos foram maiores, os aportes foram maiores, eles deixaram de gastar com besteira para pensar no futuro. Em 6 anos, se eles não quisessem mais trabalhar, eles não trabalhariam mais. Por quê? Porque os rendimentos do dinheiro aplicado cobriria todos os custos fixos e ainda um pouco do lazer para eles. Mas claro que eles continuaram investindo e aí eles aumentaram muito a qualidade de vida deles. O que significa liberdade financeira na prática? O patrimônio construído por Bruno gera um rendimento mensal que cobre as despesas do dia a dia. Ele consegue pagar conta de luz, internet, supermercado, plano de saúde e ainda sobra um dinheirinho para brincar. Isso é liberdade financeira, gente. A mentalidade do investidor, crises são oportunidades. Isso aqui é muito legal. Na maioria dos casos, quando a pessoa tem um pico de ganho, ela fica super feliz. Só que a ação pode cair. E a pessoa faz o quê? Quando ela chega aqui, ela vai lá e vende. Ou seja, ela comprou às vezes por 10 e vendeu por 8. Cara, ela perdeu dinheiro. Espera, vai voltar. Aí de repente aqui é o 10, aqui é o 14, aí quando vê aqui está em 20. Aqui é a hora de vender se quiser. Aqui a gente ganha dinheiro. O mercado oscila. Não se desespere quando começa a cair, não se afobe quando começar a subir. Mantenha a constância, siga o plano. Para quem a renda variável é indispensável? A estratégia de focar em renda variável é especialmente poderosa para um perfil específico. Em contraste com os jovens, o tempo é um grande facilitador, podem ter mais em renda fixa. O cenário ideal para acelerar pouco tempo, começando mais tarde, aos 30, 40, 50 anos, tem pouco dinheiro, com capacidade de aporte mensal limitado, objetivo abreviar essa jornada que pode ter de 10, 15 a 20 anos. Quer dizer, a renda variável é para quem já está com uma certa idade e não tem tempo de ficar esperando a renda fixa, tá? Em contraste, altos aportes, 20 mil por mês, por exemplo. O volume do aporte é muito significativo. A aposentadoria virá rápido de qualquer forma. Aí ela pode balancear com renda fixa, renda variável. Mas quem quer construir patrimônio rápido? Então é tarde demais? Absolutamente não é tarde para ninguém. Entenda isso, não é tarde para ninguém.
Se você quer ter liberdade financeira, comece a investir. Rômulo, como eu começo? Em que ativos? Como eu faço? Aí, meu caro, me siga, inclusive já se inscreve aqui, deixa o like na confiança e ativa o sininho das notificações. Comece, aqui eu tenho ensinado como começar a investir, como abrir conta em uma corretora. É fácil, é intuitivo, tem IA que ajuda você, tem eu aqui. Abandonei o futebol aqui, ó, a fama do futebol para ensinar você de verdade a como investir. Acima de tudo, eu quero que você seja feliz, prospere. Não sou somente um educador financeiro, influenciador financeiro. Eu quero que você mude de vida. Você tem uma força aí dentro que ninguém pode parar você. Eu tenho certeza que você quer mudar a sua vida e mudar a vida da sua família. Vai firme, estuda, conhecimento, assiste os meus vídeos, leia livros, aprenda. O conhecimento vai te levar muito mais longe. Eu tenho certeza que muito em breve você vai estar me escrevendo aqui e falar: Rômulo, obrigado, eu mudei a minha vida, mas consegui mudar a vida de toda a minha família. Deus abençoe a todos vocês, até a próxima.